pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Prazer Bíblia. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a história da Ruth e algumas implicações e deduções que a gente possa ter dessa história tão interessante para nós. Bem, no vídeo passado, de certa forma, vocês já tiveram uma certa alusão no período que Ruth acontecia. E para desenvolver e para a perícope de texto do nosso vídeo atual, eu vou ler aqui em Ruth capítulo 1, versículo do número 1 ao 5, que vai dizer assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orpa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Ponto. Então a história de Ruth, ela acontece realmente dentro desse time dos juízes, certo? E, mais uma vez, como aparentemente é comum na linguagem na Bíblia, teve uma época que houve fome na terra. Lembrando que nem sempre toda a questão de fome era permitida ou enviada por Deus, mas em certos casos, quando a nação começava a se prostituir adorando outros deuses, o Senhor ele levantava ou permitia que, ora, inimigos se levantassem, ora, a fome também se espalhasse por toda a terra. É importante ressaltar que isso também faz várias referências, vários momentos que tem na Bíblia. A gente vai lembrar de José do Egito, que também aconteceu aquele episódio, vai lembrar do tempo de Abraão também. Então, essa questão de uma fome generalizada, ela não é nada de tão novo, certo? Mas continuando aqui o desenvolvimento. Então, Ruth, ela casou com um dos filhos da Noemi. Esse livro leva o nome de Ruth, mas apesar de a atitude dela ter destaque, parecia ser mais voltada até para a própria Noemi, ou a história de Noemi, desenvolvendo mais tardimente, né, a história da Ruth. Mas enfim, Ruth é uma mulher moabita, e para quem aqui já assistiu de outros vídeos, ou leu a própria palavra do Senhor, vai entender que os israelitas não deviam casar com mulheres de outras nações, por vários motivos. Bora lá, uma moabita, ou os moabitas, eles adoravam outros deuses, que não era, logicamente, o Deus de Israel. E, de maneira geral, né, lógico, Ruth, quando a Noemi ela decide voltar para Belém, o que acontece? Ela tenta se despedir de suas 2 noras, porém, as duas não queriam ir embora, mas depois e tal, de alguma insistência, a Orfa foi embora para o seu povo, e a Ruth não, a Ruth decidiu ficar com ela. A Ruth se apegou muito a ela, né? O que acontece? Tem uma palavra aqui que eu quero chamar bastante atenção, que Ruth falou assim, olha, o seu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, de certa forma, ela está dizendo assim, olha, eu vou obedecer os ditames, as regras do seu Deus. E daí, enfim, ela vai, depois elas começam elas ficam mendigando, né, na verdade, Ruth, né, que a Noemi não foi, para os campos, mas Ruth começa a mendigar, lá ela se encontra com um homem chamado Boaz, que, enfim, gosta dela de certa forma e permite ali algumas coisas para ela poder arrecadar mais na sua vida, de pegar algumas coisas que caíam, né? Que eram até uma lei dada por Deus também. E, enfim, o desenvolvimento da história vai dizer que depois Ruth, ela fala para Noemi fala, ele é o resgatador. Resgatador era uma pessoa, dentro do contexto da cultura judaica daquela época, que acontecia basicamente o seguinte, casa um homem e uma mulher. Esse homem morre e essa mulher, ela não tem filho. Qual era a regra ou a lei do resgatador? Era que esse resgatador, que seria geralmente o irmão do marido dessa mulher, casava com ela, para ter algum filho com ela, para ter um filho com ela, para que esse filho, logicamente, fosse ali o dono de toda a riqueza e das coisas que o marido tinha, e logicamente ia continuar provendo para sua mãe. Bem, a gente tem que tomar cuidado aqui para a gente não fazer uma análise anacrônica, comparando aos nossos dias atuais e as coisas desses momentos. Por quê? Aos nossos olhos, realmente é uma coisa até estranha, diferente demais. Mas dentro daquele contexto era algo aceitável, era algo comum, certo? Então, esse resgatador, ele casava com esse propósito. Tem uma pessoa que morreu porque não queria levantar a descendência de seu irmão. Isso é uma coisa para vocês até dar uma pesquisada na Bíblia. Mas continuando. Então, ele era o resgatador. Porém, como eu disse, o resgatador mais próximo sempre era o irmão. Era o irmão do marido da mulher que morreu. Ressaltando outra coisa, que naquele tempo o pessoal não tinha esse negócio de mulher trabalhar.
geralmente, não trabalhavam. Então, quem provia realmente era o homem. E se o marido morria, como é que ficava a mulher? Então, quando tinha herdades, coisa do tipo, e não tinha nenhum filho, aí complicava. Mas quando tinha filho, logicamente passava para o filho, logicamente, cuidaria de sua mãe. Então, essa é uma questão, não é ruim e tal, por aí, mas é uma questão de providência da parte de Deus para que também as mulheres, naquele tempo, elas pudessem ter um meio digno de se manter. Ah, mas isso parece não sei o que e tal. Isso é coisa daquele tempo, coisa daquele tempo. Não tenha uma análise anacrônica das coisas, apenas lendo pelos dias atuais. Tome muito cuidado com isso. Mas continuando, Ruth era uma moabita e o deus dos moabitas era um deus chamado Camus. Lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 7, vai estar essa referência, certo? A esse deus dos moabitas. Uma das interpretações e conhecimento que temos é que o pessoal dos Moabitas, muito semelhante às outras nações que o povo de Israel teve que conquistar ali para pegar a terra, os deuses daquele povo, ou a cultuação e a adoração daquele povo, exigia, em alguns de seus rituais, o sacrifício humano. E Deus, ele, de maneira nenhuma, ele queria esse sacrifício. Certo? Mas então, olha a Ruth aí, dentro do contexto cultural que ela nasceu, viveu, até se casar e depois aprender outras coisas, né? Fazer essa simbiose do ensinamento do seu marido, que ele aprendeu, e do dela. Aí Ruth falou assim, mas o seu Deus será o meu Deus. Então ela abandona, com essa atitude, com essa decisão, ela abandona o Deus dos Moabitas para seguir ali o Deus de Israel. Geograficamente, Moab fica a leste da terra de Canaã, né? E enfim, agora uma questão importante, ainda para estar ressaltando aqui, é a questão o símbolo do deus Camus, de adoração deles, disse-se que é uma estrela negra, e era um deus que ajudava, que subjugava, que ajudava na guerra, subjugava os derrotados e por aí ia. Mas enfim, eu chamo a atenção para isso, que é uma questão cultural da parte de Ruth interessante. Desenvolvendo a história ainda, Ruth, ela, depois de certos acontecimentos, ela casa com Boaz, ela tem um filho, o filho dela é chamado de Obed, lá em Ruth, capítulo 4, verso 17, né? Obed, este foi o pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi. Eu acho muito interessante, para a gente estar encerrando esse vídeo, que Ruth ela não fazia parte do escolhido de Deus, que eram os judeus, pela descendência de Abraão, mas ao ela ter casado com Boaz e adentrado a cultura judaica, ela logicamente passou a adorar a Deus e a viver com Deus também, e ela foi contemplada aí com essas pessoas e acontecimentos maravilhosos. E vocês sabem que pela descendência de Davi está toda a estrutura de reis do povo de Deus. A gente vai chegar lá depois. Fechando aqui o vídeo, realmente, a história de Ruth, ela nos ensina uma das coisas muito importantes na vida, que é, mesmo quando as coisas elas começam a dar errado na vida, se a gente permanecer fazendo as coisas certas e obedecendo a Deus, Deus ele pode mudar o cenário de nossa história. Então ela com certeza ela passou por um mau bocado, igual a Noemi, né? Mas Noemi não é o centro do nosso vídeo. Ela perdeu o marido, deixou sua terra e tal, foi viver mendigando, mas ao permanecer em obediência e vivendo de maneira digna, e também obedecendo às regras de Deus, e eu falo isso exatamente pela fala dela e pelo desenvolver da história de também ela tendo até o resgatador e tal, ou seja, ter crido e aceitado essa cultura, esse ensinamento, mudou a vida dela e ela conseguiu ali proezas maravilhosas. Então Deus ele muda realmente a história quando a gente se envolve com ele, com as coisas dele. Então é isso, curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.